Você conhece a rica história do povo japonês? Se não conhece, fica ligado nesse vídeo que você vai entender tudo. Fala galera, Tio Tobi na área, voltando aí com o segundo vídeo da playlist aí de Japão. Agora vamos falar aí da história do Japão, de onde vem esse povo, de onde vem esse país tão poderoso. Vamos falar basicamente de 3 momentos distintos aqui da história do Japão: o Shogunato, a Era Meiji e a Segunda Guerra Mundial. Começando então aí pelo início, o Shogunato. Shogunato foi um sistema no qual o Japão viveu mais ou menos ali entre o século XII e o século XIX. O Shogunato também é conhecido como o período feudal japonês. Bom, eu imagino que você já deva ter estudado o período feudal na Europa. Pois é, muitas características do feudalismo europeu podem ser replicados aí no feudalismo japonês. Vamos entender isso daí, hein? Se era feudalismo, a gente já começa entendendo que o poder naquela época ele era um poder descentralizado, o que significa que existia um imperador, mas esse imperador ele não tinha poderes políticos. Na verdade, o imperador, na época do Shogunato, ele era visto lá no Japão como uma divindade. Aí eu te pergunto, você já viu Deus? Pois é, nem os japoneses da época viam Deus, porque o imperador, que era o Deus dos japoneses, ele vivia isolado em uma cidade própria para ele. Os súditos pouco viam esse imperador. Na verdade, o imperador chegou a passar aí mais de 200 anos sem ser visto pelos seus súditos. Apenas os mais altos funcionários do governo tinham aí acesso à cidade proibida do imperador. Bom, Tio Tobi, se tinha imperador e ele não mandava nada, ou seja, ele não tinha poder político, quem é que mandava no Japão nesse tal de shogunato, nesse tal de período feudal? Pois é, o principal líder do país era o Shogun. E quem era o Shogun? A principal autoridade política e militar. De fato, era ele que mandava, era ele que dava as cartas. Mas, se era um feudalismo, o poder era descentralizado, existiam vários senhores feudais. Quem eram esses senhores feudais? Nós vamos dar o nome aí de daimyo. Então, daimyo é o dono da terra, o proprietário da terra, o senhor feudal, mas que todos aí respondiam aí à autoridade do líder político do país, do líder militar, que era o Shogun. Então, para ficar facinho para você, hein? Imperador era o cargo mais importante, mas era uma divindade, basicamente decorativo, não tinha poder político. Quem mandava, de fato, do ponto de vista político e militar, era o Shogun, que era o grande líder do país, mas os senhores feudais mandavam aí cada um no seu feudo, cada um no seu pedaço de terra, e o nome deles, o título deles, eram chamados de daimyos. Então, enquanto na Europa era senhor feudal, no Japão, ao invés de senhor feudal, a gente vai chamar de daimyo. Entendeu aí? O Shogunato é o período no qual o Japão permaneceu fechado para o mundo, ou seja, basicamente o Japão não queria interferência cultural, religiosa, comercial dentro de seu território. O Shogun e os daimyos queriam mandar eles ali, sem nenhuma interferência. Agora, por que será que o Japão se resolveu fechar para o mundo? Tudo vai acontecer mais ou menos ali no século XVII, quando o cristianismo tenta adentrar o território do Japão. Obviamente que o Shogun e os daimyos não gostaram nada disso e eles perceberam que à medida que a população se convertia ao cristianismo, tendo aí Jesus como Salvador, como Messias, eles deixavam de acreditar no imperador como Deus e, obviamente, paravam de obedecer ou obedeciam menos o Shogun e aos daimyos. Logo, eles não gostaram nada disso e começaram a perseguir os cristãos. Os padres católicos que foram para o Japão tentar catequizar os japoneses, eles foram expulsos, alguns inclusive foram mortos. Já os japoneses que já haviam se convertido, esses não tiveram jeito, foram literalmente executados, porque eles entendiam que o cristianismo era uma grande ameaça ao poder do Shogun e dos daimyos. Olha aí, vou recomendar um filme bacana para você, Silêncio. Vou colocar aqui a imagem do filme. Filme bem legal que exemplifica bastante aí esse momento da história do Japão com a interferência do cristianismo. Pois é, então após conseguir expulsar os cristãos católicos, os padres, e basicamente matar todo mundo que tinha se convertido, o Japão conseguiu se manter fechado. Até porque o Japão é uma ilha, o que significa que para você entrar no Japão tem que pegar um navio e ir até ali. E os portos japoneses foram fechados
para o comércio. Nenhum estrangeiro era permitido em território japonês, inclusive se um japonês conseguisse sair do Japão, ele era proibido de voltar. Ou seja, a regra é: ninguém entra, ninguém sai e aqui quem manda somos nós. O shogunato é um período aí no qual a população japonesa se dedicava basicamente à agricultura, principalmente à agricultura de subsistência, né? Toda a produção era destinada ao mercado interno. E quem eram as grandes autoridades dessa época? Obviamente que tinha o shogun e os daimyos, mas quem de fato implementava as regras e as leis? É aí que entram os lendários samurais, ou seja, o shogunato é o famoso período dos samurais, esses aí que hoje aparecem em jogos de videogames e que são altamente valorizados pelos seus rituais e pelo seu código de conduta. Aliás, todo samurai ele jurava fidelidade ao seu senhor, ao seu daimyo e também ao shogun. Eles tinham que proteger aquele sistema. Eles tinham um código de conduta muito rígido. Caso ele fosse desonrado, porque a honra era o maior patrimônio de um samurai, ele mesmo tirava a sua própria vida, ó, pegando a sua espada e colocando no abdômen. Aliás, espada essa que era sagrada, a katana que guardava o espírito do guerreiro, o espírito do samurai. Os samurais eram então mais ou menos aí a força militar do Japão. Mas não se engane, se estamos falando de um período feudal, não existia um exército de samurais coeso e unido. Não, na verdade, cada daimyo, cada feudo, tinha aí os seus samurais. E por muitas das vezes, um feudo entrava em conflito com o outro aí, né? Um samurai com o outro, e geralmente os derrotados, que não foram mortos na batalha, pelo fato de estarem desonrados, acabavam se automatando a si próprios através de um suicídio. Entendeu aí? O Japão, então, de isolamento mesmo, passou aí cerca de 200 anos fechado. Veja, o shogunato durou muito mais, vai do século XII até o século XIX. Mas o período de isolamento completo do Japão, aproximadamente 200 anos. Mais ou menos ali no século XVII até o século XIX. Mas quando e por que o Japão resolveu se abrir para o mundo se estava tudo muito bom, tudo muito bem ali naquele sistema fechado? Tudo vai começar a mudar no ano de 1853, então estou falando aí do meio do século XIX. Nessa época já existiam grandes potências mundiais, a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, e o Japão não estava nesse grupo. O Japão, pelo contrário, era um país atrasado, feudal, agrícola, bem pequenininho, isolado lá no Extremo Oriente. Em 1853, chega no Japão uma esquadra de 4 grandes navios dos Estados Unidos da América. E o comandante dessa esquadra, o almirante Matthew C. Perry. Esse camarada, chegando lá no Japão, desceu ali do seu navio e falou: quero falar com quem manda aí. Quem é que manda nesse país? E quem mandava, vocês viram, o líder político era o Shogun. E ele chegou ali e falou: olha, Shogun, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Eu represento os Estados Unidos da América e nós temos um interesse aqui no seu país. Nós queremos fazer comércio com vocês. Queremos comprar, queremos vender, principalmente vender para ganhar grana. Só que aí os japoneses, o Shogun falou: mas aí não vai dar pra gente não, porque nosso negócio aqui é ficar fechado, a gente não quer contato com cultura de outros lugares, principalmente essa cultura ocidental. É aí que entra o poder bélico. Porque o almirante falou assim: não, tudo bem, vocês não querem negociar, vocês têm todo o direito. Aliás, o país é de vocês, né? Eu tô vendo aí que vocês têm muitos guerreiros, samurais, lendários com suas espadas. Mas olha só, dá uma olhadinha aqui atrás de mim. Tá vendo ali? O nome dali é navio e nós temos algumas dezenas, mentira, nós temos algumas centenas de canhões. E aí é muito simples. Ou você negocia com a gente ou nós vamos bombardear o seu país. Será que a katana do seu samurai é mais rápido do que a bala de canhão do meu navio? Veja, o Japão se viu em uma situação bélica inferior, mesmo com os samurais altamente treinados e leais aos daimyos, o Japão não tinha condição de lutar contra navios tão poderosos. E o Japão nem tinha navios de guerra na época. Foi aí que, basicamente, o Shogun se viu em uma situação delicada. Ele não queria abrir o país, mas ao mesmo tempo, se não fizesse isso, ele teria grandes consequências, ele teria que lutar contra um exército superior ao dele. E aí, basicamente, que os senhores feudais ali, os daimyos, meio que se dividiram. Alguns queriam ir para a guerra, queriam para o enfrentamento, já outros queriam negociar
com os americanos. Mas, professor, o que os Estados Unidos está interessado em umas ilhazinhas lá no Oceano Pacífico? Pois é, como eu disse, eles queriam fazer comércio, mas também queriam instituir a moto. Eles queriam fazer comércio, mas também instituir ali nas ilhas do Japão portos para que navios americanos, principalmente aqueles que pescavam baleia, é isso mesmo, baleia que era um produto altamente valorizado naquela época, porque basicamente toda a iluminação que existia na época vinha aí de óleo de baleia. Pronto, agora é a sirene da polícia para atrapalhar. Obrigado. Bom, então com esses interesses aí, os americanos deram essa pressionada aí. Aliás, você sabe como é que ficou conhecido esse tipo de diplomacia, onde você coloca aí as suas forças, o seu poder à disposição dos seus interesses? O nome dessa diplomacia é diplomacia do canhão, ou da canhoneira, você pode ver dessa forma aí também. Significa que você tem um objetivo, você tenta negociar pacificamente, mas deixando claro que você tem poder militar para obrigar com quem você está negociando a fazer aquilo que você quer. Olha que interessante, né? Os Estados Unidos usou isso aí muitas vezes ao longo da história. Bom, é mais ou menos com essa situação toda aí que o shogunato japonês, que começou lá no século XII, vai começar a perder força. Então podemos dizer que a interferência dos Estados Unidos no Japão fez o shogunato acabar e surgir uma nova era no Japão. Porque muitos daimyos, ou seja, aqueles senhores feudais, começaram a perceber que o Japão, fragmentado em vários feudos, com um poder descentralizado, não teria poder para lutar. Foi aí que veio a grande ideia. Por que não restaurar o poder do imperador? Porque o imperador estava lá na cidadezinha dele, fechada, reinando como uma divindade, mas sem nenhum poder político. Mas tudo isso vai mudar ali no meio do século XIX, em 1867, quando começa a restauração Meiji, também conhecida como a Era Meiji. Galera, anota esse nome aí porque é importante. Era Meiji. Tudo vai mudar no Japão. Aos 14 anos de idade, sobe ao trono um novo imperador, o imperador Mutsuhito. Então, 14 anos, presta atenção aí, mais ou menos a idade que você que está assistindo o vídeo aí deve ter. Então você está preocupado em fazer sua prova de Japão, o cara já era imperador. E assim que ele assume o poder, o nome dele era Mutsuhito, ele adota esse nome aí, Meiji, que significa o iluminado. Então o Japão vai entrar numa nova era, a Era Meiji, a Era Iluminada. Ó, que chique. E esse é um período de grandes e profundas transformações no Japão. Esse imperador Meiji, junto com seus assessores, vai causar uma revolução. Vamos lá, primeira coisa, o shogunato será extinto. Aquele poder que era descentralizado nas mãos do shogun e também nas mãos ali dos daimyos, que eram senhores feudais, não se esqueça, vai passar a estar totalmente concentrado nas mãos do imperador. O imperador agora é Deus e ainda tem o poder político. O cara tá de brincadeira não. Primeira coisa que ele vai fazer é confiscar as terras dos daimyos. E aqueles que eventualmente não concordarem com isso vão ter que enfrentar a fúria do imperador, que inclusive vai montar um exército. Pela primeira vez o Japão terá um exército de fato nacional. E preste atenção, esse exército não é um exército de samurais que lutam com espadas, arcos e flechas. Não, não, não. O Japão vai comprar armamento moderno das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Se você estiver interessado em ver mais ou menos como houve essa transição aí, assiste o filme O Último Samurai lá com o gato do Tom Cruise. Pois é, aquele filme mostra muito bem a transição do shogunato para essa Era Meiji e os conflitos que foram gerados nesse momento. Depois de confiscar as terras, ele vai promover uma reforma agrária, ou seja, os camponeses que antes trabalhavam para os daimyos, agora vão ter um pedacinho de terra para chamar de seu e poder trabalhar, cultivar aquela terra. Agora olha só, os samurais, o grande símbolo do Japão, até hoje, né? Samurai é símbolo do Japão, os samurais serão proibidos. Qual era o grande símbolo do samurai? O grande símbolo do samurai era a sua espada, a katana, onde residia o espírito do guerreiro. Pois muito bem, foi proibido no Japão portar espadas em locais públicos, ou seja, o grande benefício que o samurai tinha, que era ter a sua espada, e olha só, no período do shogunato, só os samurais podiam
portar espadas. Os demais cidadãos não podiam, e agora ninguém mais podia. E as armas agora eram armas de fogo e não mais espadas. Os samurais são proibidos de existir daquela forma tradicional. Mas eles tiveram uma opção. Aqueles samurais que quiseram entraram nas forças armadas. Alguns foram para a marinha, outros foram para o exército, inclusive começaram ali a liderar essa modernização das forças armadas japonesas. Na verdade, nem é modernização não, é formação mesmo, né? Inclusive militares que foram treinados pelos americanos. Os americanos não só venderam armas, como venderam o treinamento para os japoneses. E o Meiji não parou por aí não, esse cara era sagaz, ele também criou uma moeda única para o Japão, o Ien, que aliás é moeda até hoje, e também criou o Banco do Japão, começando a organizar a economia do país. Também é nesse momento que é criada a primeira Constituição do Japão, ou seja, a monarquia japonesa passa a ser uma monarquia constitucional. Então o imperador é Deus, é divindade, é ele que manda, mas ele acaba também seguindo aí uma Constituição. Olha que avançado aí, né? Ele estava se inspirando no modelo ocidental para poder governar. Pois muito bem. Com tudo isso daí, o Japão entra num processo de modernidade, só que, obviamente, as potências ocidentais começaram a todo mundo querer tirar um pedacinho ali do Japão. Qual era o grande medo do imperador? Que o Japão virasse uma espécie de China. Se você não sabe a história da China, a China foi invadida e dominada por vários povos, né? Os americanos, os franceses, os alemães, os russos, todo mundo, os ingleses, todo mundo queria um pedaço da China. E o Japão tinha medo que isso acontecesse com seu território. É aí que surge aí um provérbio do imperador. O provérbio diz mais ou menos o seguinte: se não conseguimos lutar contra os nossos adversários, vamos aprender com eles. Olha que sacada genial. Já que eu não consigo lutar contra, eu vou me juntar, vou me aliar, eu vou aprender com eles. É aí que esse imperador Mutsuhito, o imperador Meiji, ele vai instituir a educação obrigatória, ou seja, todas as crianças, a partir daquele momento, têm que ir para a escola. E não é só isso não. Ele pegou ali os jovens mais inteligentes e mandou esses jovens para estudar no exterior. Mandou para a Holanda, mandou para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para que eles aprendessem o que estava rolando no mundo e levasse esse conhecimento até o Japão. E também começou a contratar todo tipo de profissional ocidental para poder ensinar aos japoneses. Ou seja, num curto espaço de tempo, o Japão vai dar um salto. Ele vai sair de um país fechado e atrasado do período do shogunato para uma grande potência. Tanto é verdade que o Japão se torna um dos precursores da segunda revolução industrial, porque uma das características da era Meiji é o elevado investimento em indústrias. As primeiras indústrias japonesas, pelo menos que são dignas de serem chamadas de indústrias, vão surgir aí na era Meiji. Pois é, e como é que são essas indústrias japonesas? Essas indústrias foram formadas por grandes conglomerados industriais. O que significa isso? São famílias que já eram importantes no Japão há muito tempo, que receberam inclusive apoio do Estado, e elas começaram a criar essas indústrias que passaram a ser chamadas de zaibatsus. Olha, tio Tobi tá com uma intuição, hein? Você que tá vendo esse vídeo aí estudando para uma prova, anota esse nomezinho aí, zaibatsu. O professor adora cobrar esse nome em prova. Então, os zaibatsu são os grandes conglomerados industriais japoneses da época ali da era Meiji. É ali que eles surgem e vão existir ali até a Segunda Guerra Mundial. Alguns desses zaibatsus existem até hoje, não mais com esse nome, mas, por exemplo, a Mitsubishi, a Mitsui, a Kawasaki, são, se você parar para pensar, esses nomes são sobrenomes de famílias que passaram a dar nome a essas indústrias. Algumas delas, como eu citei agora, existem até o dia de hoje. Mas aí que vem a situação. O Japão tem uma característica que você viu lá no vídeo de aspectos físicos. O Japão é um território novo, recente, pobre em recursos naturais. É aí que o Japão tem a necessidade de se expandir pela região da Ásia. Ou seja, o Japão se torna um país imperialista porque ele precisa garantir fontes de matéria-prima para sua poderosa indústria que surge aí no período da Era Meiji. Lembre, o Japão estava montando um poderoso exército e uma poderosa marinha. Em pouco tempo, eles foram capazes de começar grandes conflitos em toda a região da Ásia com grandes potências da época.
O imperialismo japonês vai começar ali no finalzinho do século XIX. Em 1894, o Japão invade a China. Olha só a audácia! Um paizinho minúsculo lá na Ásia invade um dos gigantes, porque a China é um gigante asiático. Aliás, é um gigante mundial, um dos maiores territórios do mundo. A China, sempre muito desestruturada, com brigas internas, brigas políticas, não consegue fazer frente ao organizado exército japonês. Esse fato vai ficar conhecido como a Primeira Guerra Sino-Japonesa. O Japão vai pegar ali, ó, a península da Coreia e Taiwan. Pois é, a Coreia já foi da China e já foi do Japão. Taiwan, a mesma coisa. Então o Japão começa a se expandir pela Ásia. Mas pouco tempo depois, já no iniciozinho do século XX, 1905. Olha o que os japoneses fazem. Nada mais, nada menos que invadir uma região, uma ilha chamada de Sakhalinas, e também a região da Manchúria, que embora fique na China, era uma região de domínio russo naquela época. Entenda, eu estou falando da Rússia, o maior império do mundo naquela época, o grande império do czar. Gente, um exército asiático entrou em guerra com o maior império do mundo. Detalhe, um exército europeu. E contra todas as expectativas, o Japão deu um sacode na Rússia. Eles humilharam a Rússia nessa guerra, a guerra russo-japonesa, lá em 1904 e 1905. Essa derrota foi tão humilhante para os russos que isso deu início ao ensaio geral que vai resultar lá na Revolução Russa de 1917 e a retirada do czar do poder e a ascensão lá dos comunistas, lá com Vladimir Lenin, Stalin, Trotsky, essa galera toda aí. Então veja o que o Japão fez. Só para você ter uma ideia, até aquele momento um país europeu jamais havia perdido uma guerra para um país asiático. Pela primeira vez, isso acontece com os japoneses dando uma surra nos russos. Isso vai ficar marcado para sempre. Continuando aí a série de invasões e o Japão se expandindo pela Ásia, em 1937 houve a Segunda Guerra Sino-Japonesa, ou seja, o Japão não estava contente aí com a região da Coreia e de Taiwan, que ele já tinha tomado da China, ele também vai tomar ali basicamente todo o litoral chinês em 1937. Galerinha, olha só. Se você for ir até a Ásia, se você for a Coreia, se você for a China, se você for a Taiwan e chamar aquela galerinha ali de japoneses, você vai ter grandes problemas, porque os japoneses, ao dominar esses territórios, eles cometeram verdadeiras atrocidades com a população, ao ponto de existir naquela região, nessa época, 1937, o que nós chamamos de o Holocausto Asiático. Pois é, sabe tudo aquilo que aconteceu com os judeus lá nos campos de concentração na Alemanha nazista? A mesma coisa aconteceu com os chineses. Os japoneses chegavam na China e tocavam terror, estupravam as mulheres, assassinavam, faziam experimentos científicos aí macabros com crianças, mulheres grávidas, soldados, ou seja, ninguém gosta muito dos japoneses ali na região da Ásia. E devido aí a essa expansão desenfreada dos japoneses, outras potências começaram a temer o Japão e ficar de olho aberto nos japoneses, falando que história é essa? O Japão crescendo, se transformando em uma grande potência militar, territorial. Vou colocar um mapinha aqui do lado para você ter uma ideia do tamanho que o Japão ficou aí, durante esse processo expansionista. É aí que os Estados Unidos, uma outra grande potência da região do Oceano Pacífico, lembra, hein? Japão está na Ásia, Estados Unidos está na América, mas ambos são banhados pelo Oceano Pacífico. Existe aí esse oceano de distância entre esses dois países. Os Estados Unidos não ficou nada feliz com isso e mandou um recadinho para o Japão. Falou, Japão, pode parar com essa história de invadir país aí, principalmente a China, que aliás é minha aliada. E o Japão chegou para os Estados Unidos e falou, Estados Unidos, fica quieto na sua aqui, quem manda aqui sou eu. Os Estados Unidos, Japão, tá cheio de poder? Pois muito bem, os Estados Unidos colocou um embargo econômico no Japão. Parou de fornecer para o Japão importantes produtos, principalmente o produto mais importante para se fazer guerra, o petróleo, porque sem o petróleo nenhuma máquina de guerra funciona, principalmente naquela época, Navios, tanques de guerra, aviões, nada disso funcionava sem petróleo. Ou seja, o Japão se viu em uma situação complicada, com um exército e uma marinha muito grande, só que agora sem muitos recursos naturais que ele comprava dos Estados Unidos.
Só que o Japão não vai deixar barato não. O Japão ele percebe que ele não conseguiria manter uma guerra contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito maior, muito mais poderoso e praticamente ilimitado em recursos naturais e em poder industrial. Então, como o Japão poderia se vingar aí desse embargo econômico e conseguir vencer os americanos? Talvez a única forma fosse atacar os americanos sem que eles estivessem esperando, sem que eles estivessem preparados. Foi aí que em 1941 o Japão tem a ideia de atacar Pearl Harbor, a base naval americana que ficava no Oceano Pacífico, dando início aí à Segunda Guerra Mundial para esses dois países. Tanto o Japão quanto os Estados Unidos até então, até 1941, estavam fora da guerra, que era basicamente uma guerra europeia, e a partir do ataque de Pearl Harbor, os dois países entram na guerra. Mas entenda, o ataque de Pearl Harbor foi um retumbante sucesso para a marinha japonesa. Eles causaram graves, severos danos aí à marinha norte-americana. Se você tem interesse em saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, vou deixar aqui também na descrição o vídeo que eu tenho aqui de 1 hora de duração. Assim, pega pipoca, refrigerante e assiste aí a Segunda Guerra Mundial. Foi assim que os Estados Unidos e o Japão entraram na Segunda Guerra. Bom, mas aí, Segunda Guerra, tem um vídeo para você ver e também você já sabe o que aconteceu, né, galerinha? Na Segunda Guerra, depois de todo um desenrolar aí, os Estados Unidos acabou derrotando o Japão com as 2 bombas atômicas nucleares, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. Então, a história do Japão, daquele país atrasado, fechado no período do shogunato, que passa por um esplendoroso crescimento na era Meiji, vai culminar na Segunda Guerra Mundial com a destruição do Japão nesse conflito. Não sei se você percebeu a peculiaridade da história. Quem foi o país que abriu o Japão e acabou com o shogunato? Estados Unidos. Quem foi o país que forneceu armamento e treinou o exército e a marinha japonesa? Os Estados Unidos. Quem foi o país que destruiu o Japão na Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Ou seja, existe uma íntima ligação entre esses dois países. Mas você acha que a história acabou por aí? Não, 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 não. Se você quer saber mais agora, assiste logo o próximo vídeo aí na sequência, Aspectos Econômicos e População. Você vai ver que Estados Unidos e Japão ainda tem muita história para contar, beleza? Galerinha, se você gostou desse vídeo, então não deixa de dar o seu like, deixe comentário se tiver alguma dúvida. Se for possível, compartilhe, pega o link, cola lá no seu WhatsApp e manda pra galera aí da sua turma para que todo mundo tenha acesso no seu vídeo. Se possível, me segue lá no Instagram, porque lá também estou sempre postando ali os vídeos. Quando o vídeo sai, eu anuncio ali, beleza? Galerinha, já fica aí com o próximo vídeo, o vídeo número 3 e último vídeo da playlist. Grande beijo e até o próximo vídeo.